Muitas pessoas conhecem essa pinha, utilizada muito frequentemente no período de Natal. Só que o que muitas pessoas não sabem é que essa pinha representa um órgão do corpo humano. Por que essa pinha representa esse órgão do corpo humano? E por que nós usamos no Natal, mesmo sem saber? E por que é tão importante esse órgão? Esse órgão é a glândula pineal, que fica no centro da nossa cabeça, que tem um formato muito parecido com essa pinha aqui. É uma glândula que até alguns poucos anos atrás parecia que não tinha muita utilidade, que era, digamos assim, ela servia só para desenvolver a puberdade numa certa fase da história do ser, no desenvolvimento, e depois aquela, digamos assim, aquela glândula se calcificava e depois ficava inerte até o final da vida. Mas a ciência foi evoluindo e percebemos que a pineal é o único órgão do corpo humano que tem a relação com a quarta dimensão, que Einstein fala na sua teoria da relatividade, que é a relação espaço-tempo. É esse órgão que se conecta com o Sol, com a Lua, e que faz o nosso corpo funcionar perfeitamente, liberando determinados hormônios, neurotransmissores. É, de fato, o relógio do nosso corpo e também, digamos assim, um sinal de Wi-Fi. Engraçado que o René Descartes falava que a pineal é o ponto onde a alma se liga ao corpo. É claro que essa afirmação ainda, digamos assim, não é tão assertiva, mas para o que ele falou na época que ele falou, era um pensamento muito futurista e até, de certa forma, assertivo. Nós pensamos no cérebro, mas nos conectamos e sentimos no coração. A pineal, ela fica mais ou menos aqui, no centro da nossa cabeça, exatamente num eixo. É como se fosse um ponto de coesão. Se você colocar o dedo entre os seus olhos e acima da cabeça, quando os dedos se tocassem, acertaria a pineal. Por que um ponto de coesão e por que exatamente no centro do cérebro? Aqui é um hemisfério, então ela fica justamente no centro, entre um lado e o outro, ou seja, entre o hemisfério esquerdo e direito, e exatamente no meio do cérebro. Bom, é claro que não é num vídeo tão curto como esse que eu tenho a pretensão de explicar nada, mas provocar reflexão. Por que nós utilizamos então a pinha e por que essa pinha representa a pineal? Já descobrimos que representa a pineal pelo fato do seu formato, mas por que a pineal é tão importante para a nossa vida? Mas só um ponto que vale a pena reflexão. A pineal não é apenas cultivada ou cultuada, mesmo que inconscientemente, aqui no Ocidente. Também no Oriente e também no Oriente Médio. Por exemplo, existem digamos assim, várias civilizações que cultuavam e entendiam que a pineal é de fato não o terceiro olho, mas o primeiro olho, como por exemplo, os hindus pintam aquele centro na testa, né, para simbolizar esse terceiro olho que, como disse, se é o órgão da visão espiritual, não é o terceiro, é o primeiro olho, porque se você fechar os olhos e usar sua imaginação, você vai visualizar aquilo que você desejar. Como você visualiza se os olhos estão fechados? Justamente pela pineal. Engraçado que a pineal, ela desenvolve no mesmo arco branquial, vamos dizer assim, dos olhos. É como se fosse um olho que não tivesse desenvolvido, mas não desenvolveu para os critérios externos, mas para a visão da imaginação e a visão espiritual desenvolveu e muito bem. Bom, essa é uma conversa para muito mais tempo. Quem sabe nós não imaginamos ou pensamos fazer uma live justamente para falar da pineal, digamos assim, os estudos mais recentes, o que a ciência nos explica, coisas que as ciências estão explicando, que a espiritualidade e as crenças religiosas já nos explicaram durante tantos e tantos anos. Acabei de falar para você dos hindus, que cultuavam o terceiro olho, pintam aquela bolinha no seu centro da testa. Mas também não só os hindus, como também os egípcios, né? Porque, por exemplo, eles acreditavam que existia um olho de Órions, é como se fosse um olho de fato espiritual ou espiritualista. Bom, sabemos que nós somos a centelha divina e nos conectamos ao todo através dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções.
Como falamos ainda há pouco, a pineal é de fato o nosso centro de energia, o órgão que se liga à quarta dimensão, o espaço-tempo, e o órgão da mediunidade, aonde nós podemos imaginar, criar e nos conectar com o divino. A antena do corpo. Pensa nisso e em breve nós voltaremos aqui. Deixa seu comentário e compartilha com as pessoas que você achar interessante. Tudo bem?